Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo identificou e afastou os policiais que faziam a escolta do empresário Vinícius Gritzbach, executado ontem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Um dos feridos no tiroteio está internado em estado grave. Na porta do hospital, Simone sabia que as notícias sobre o marido não eram boas. Celso Araújo Sampaio, motorista de aplicativo, foi um dos atingidos por bala perdida ontem, no Aeroporto Internacional de São Paulo, durante o assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele chegou a mandar um vídeo para a mulher de dentro da ambulância. Eu estou na ambulância. Baleado nas costas, Celso perdeu um rim e metade do fígado. Os médicos acabaram de falar comigo, eles falaram para mim me preparar, que o pior está para acontecer. Liberar a visita dos familiares, porque não tem o que fazer mais. Outras 2 pessoas foram atingidas durante o tiroteio, mas foram atendidas e liberadas. O crime aconteceu logo depois das 4 da tarde no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Vinícius e a namorada tinham acabado de voltar de Maceió. Eles estavam com 2 seguranças. Minutos antes, testemunhas relatam que um carro preto passou várias vezes pela área de desembarque. Por volta das 4h03 da tarde, a câmera de segurança mostra o veículo parado ao lado de um ônibus da Guarda Civil Metropolitana que estava vazio. Quando o empresário atravessa a rua, o carro se movimenta. Um dos seguranças aguarda Vinícius na calçada. O empresário está com uma camiseta branca. 2 homens encapuzados descem do carro e disparam praticamente a queima-roupa. A namorada dele ainda está na faixa de pedestres e, com o início dos tiros, puxa a mala de volta para o saguão do aeroporto. As imagens mostram ainda um dos seguranças correndo e se protegendo dos tiros perto do ônibus da GCM. O Vinícius saía aqui pelo setor de desembarque do Terminal 2 quando foi assassinado. Ele morreu bem aqui. Segundo a perícia da Polícia Civil, 29 tiros foram disparados contra ele. Pelo menos 5 atingiram essa mureta. A gente pode ver as marcas aqui. E outros 2 pegaram aqui, no meio-fio, bem no ponto de táxi. Tá aqui, uma marca aqui e outra ali. Mas, por sorte, no momento, não havia nenhum carro aqui. Outros tiros pegaram na parede e nos vidros do terminal. Um deles atingiu a parede lateral do portão, usado pelos passageiros que estão desembarcando a quase 100 metros de distância da porta de saída. O funcionário de uma loja do terminal conta que se escondeu no escritório e não percebeu de imediato o que estava acontecendo. A gente achou que estava tendo tipo um curto-circuito, que foi tipo um barulho como se fosse fogo em fio, alguma coisa, né? Vários tiros. Eu não tinha ouvido tiro na minha vida. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está investigando o caso, já ouviu a namorada de Vinícius e os 4 policiais militares que faziam a escolta particular do empresário. Os seguranças estavam indo para o aeroporto com o filho dele, de 11 anos, e um amigo, em 2 carros. No caminho, um dos veículos teria enguiçado. 3 seguranças ficaram com ele, enquanto o outro seguiu no segundo carro. A investigação do DHPP quer saber exatamente o que aconteceu. Os 4 PMs estão afastados de suas funções e também estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Militar. O carro usado pelos assassinos foi apreendido, mas ainda não há pistas sobre eles. Vinícius Gritzbach atuava com investimentos em criptomoedas e no ramo imobiliário, principalmente no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ele teria sido contratado por um integrante do PCC para investir 40 milhões de reais da facção criminosa em criptomoedas, mas o empresário teria desviado parte do dinheiro. Vinícius chegou a ser sequestrado para dar explicações, mas foi libertado. Logo depois, 2 lideranças da facção foram mortas e o empresário foi apontado como mandante. No processo de investigação, Vinícius ficou em prisão domiciliar com medo de morrer na cadeia. Foi quando ele decidiu pela delação premiada. Ao Ministério Público de São Paulo, Vinícius acusou policiais civis de alguns crimes como extorsão, corrupção e prevaricação. Em fevereiro deste ano, o empresário foi entrevistado com exclusividade pelo jornalista Roberto Cabrini. Você pagou 300 mil reais para que o cara preta e o sem sangue fossem eliminados? Não paguei, quantia alguma. O cara preta estava sendo uma pedra no seu sapato? Em nenhum momento. Vinícius, você está omitindo algo nessa entrevista? Não.
Você está sendo 100% sincero? Sim. E por que suas mãos ficaram tão trêmulas durante toda a entrevista? Acho que o nervoso, a situação... Você tem consciência de que esse caso se transformou numa verdadeira fábrica de assassinatos? Assassinatos em série. Sim. Você teme ser assassinado? Eu temo minha vida, mas eu temo que a verdade também... Eu quero que a verdade venha à tona. Veja agora outros destaques do dia. Eventos de música são investigados por suposta lavagem de dinheiro do crime organizado em São Paulo. No Rio de Janeiro, a justiça absolve o PM apontado como o autor do disparo que matou a menina Ágata. Depois de pegar fogo no ar, avião cargueiro faz pouso de emergência. 6 meses depois das enchentes, 1.500 pessoas ainda vivem em abrigos no Rio Grande do Sul. Pedido do ministro André Mendonça leva a julgamento do ex-presidente Fernando Collor à estaca zero no Supremo. E você vai ver também como não cair em golpes nas promoções da Black Friday. E ainda as dicas para fazer o Enem com tranquilidade neste domingo. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. A quebra do sigilo bancário de um dos maiores traficantes de drogas do país revelou a proximidade do crime organizado com produtoras de funk em São Paulo. A Polícia Federal investiga se o tráfico de drogas usa produtoras e casas de shows para lavagem de dinheiro. A investigação começou depois da prisão de Giovanni Barbosa da Silva, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Giovanni é considerado um dos líderes do PCC no país vizinho e chamado pelo apelido de Bonitão. Ele está em um presídio federal desde 2021. Você é alocado em um país ou um estado em que o PCC atua e ali você acaba comandando toda a gestão desses processos. É o que o Giovanni fazia dentro do Paraguai, principal interposto entre os países andinos que produzem a cocaína e o Brasil. Giovanni é dono desse bar na zona norte da capital paulista. Segundo as investigações, o lugar movimentou quase 4,5 milhões de reais entre 2019 e 2020. No celular de Giovanni, a polícia encontrou transferências bancárias para 2 produtoras de funk de São Paulo. As investigações mostram que a GR6, responsável por artistas como MC Rian, recebeu R$130 mil do traficante. Na conta de outra produtora, a Love Bee, foram depositados R$8 mil. O traficante passou 1 ano fazendo transferências para as contas das produtoras musicais. E para isso, a polícia diz que ele não usou laranjas. Os depósitos, segundo os investigadores, partiram de uma conta bancária em nome do próprio traficante e de uma outra conta bancária em nome do bar que ele é dono. Uma das produtoras que aparece nos extratos bancários do traficante já está sendo investigada pela Polícia Federal. Em março desse ano, o dono da GR6, Rodrigo Inácio de Lima, foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que aponta indícios de que o crime organizado estaria usando a produtora para ocultar bens. Esse especialista explica que a dificuldade de comprovar os valores milionários de shows é uma das brechas usadas pelo tráfico para a lavagem de dinheiro. Você vai inflando as despesas e, ao final, a receita que é oriunda dele, que foi produzida por ele, ela sai branqueada, ela sai lavada. Se teve 1.000 pessoas, você pode dizer que teve 50 mil. Por isso que essas empresas, elas são procuradas pelas organizações criminosas, em razão da dificuldade de controlar a quantidade de capital que circulou na produção desses eventos. Em nota, a produtora GR6 disse que não conhece Giovanni da Silva e confirmou que há 3 anos recebeu um pagamento de uma casa noturna, mas não sabia que o local pertencia ao traficante. A defesa de Giovanni da Silva e da produtora Love Bee não retornaram nosso contato.
As companhias aéreas transportaram no Brasil 80 milhões de passageiros nos primeiros 10 meses do ano. E quase 4 milhões foram afetados por cancelamentos, um número maior do que no ano passado. Para este passageiro, os atrasos e a falta de informação da companhia custaram uma participação em um congresso no Rio de Janeiro. Não apareceu o número do portão que eu tinha que fazer o embarque e acabei perdendo o voo. Você não conseguiu embarcar? Não consegui embarcar. Thaís iria embarcar hoje às 6 da manhã para Salvador, mas o voo foi cancelado. A opção da companhia aérea era que ela viajasse no fim da tarde, mas isso representaria a perda de uma outra passagem, que já havia sido comprada para o interior da Bahia. E a companhia aérea não teve consideração em avisar antes, 40 minutos antes do voo, e realocar para um voo tão distante, sendo que em seguida tinha outros voos. Ontem, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, passageiros se revoltaram com a quantidade de voos cancelados. Para alguns clientes, o sono chegou antes do voo. Meu voo original era Campinas, Rio de Janeiro, Navegantes. Agora, não sei, vou ficar aqui na fila, mandar ficar aqui na fila e lá no check-in vão resolver o que vai acontecer, né? Hoje de manhã o movimento era mais tranquilo, mas os guichês das companhias ainda permaneciam cheios por causa dos voos cancelados ontem. Filas de passageiros que tentam remarcar voos que foram cancelados. Uma imagem cada vez mais comum nos aeroportos brasileiros. Um levantamento feito por uma empresa de tecnologia especializada em viagens aéreas mostra que o número de cancelamentos aumentou 22% esse ano, afetando quase 4 milhões de passageiros. Em 2023, 1 em cada 32 passageiros sofreu com cancelamento de voos, enquanto em 2024 o número foi de 1 em cada 21 passageiros. Para essa advogada especialista em direito do consumidor, o brasileiro não tem o hábito de levar casos assim à justiça, embora o procedimento seja simples. Basta elas irem ao juizado de pequenas causas, ao juizado especial cível mais próximo da sua casa. A advogada explica que o simples fato do voo estar atrasado já exige um posicionamento e medidas compensatórias da companhia. Atrasou mais de 2 horas, ela tem a obrigação de fornecer alimentação. E atrasou mais de 4 horas, ela tem a obrigação de fornecer acomodação. O passageiro também tem mais chance de receber uma indenização caso o cancelamento tenha provocado constrangimentos e danos. Então eu preciso demonstrar, e pode ser com fotografia do aeroporto, pode ser com a notinha do lanche, pode ser com o comprovante do transporte por aplicativo ou o recibo do táxi. São diversas as formas de comprovação. O Denner tomou uma decisão. Hoje, sempre que pode, vai de ônibus. Quando são distâncias curtas, geralmente para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a rodoviária acaba sendo uma opção mais barata e tem menos cancelamento, né? Um avião cargueiro pegou fogo neste sábado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A aeronave saiu de Vitória, no Espírito Santo, rumo ao aeroporto na capital paulista. O incêndio começou no porão da aeronave, quando ainda estava voando. A parte de cima do avião foi destruída pelo fogo. 4 equipes dos bombeiros combateram as chamas. Ninguém ficou ferido. Um projeto inovador da Universidade Federal do Rio de Janeiro pretende transformar a água poluída da Baía de Guanabara em energia elétrica. Quase 100 toneladas de lixo são jogadas todos os dias na Baía de Guanabara. O esgoto de pelo menos 8 municípios do Rio de Janeiro é despejado ali. Mesmo com tanta poluição, o local pode se tornar um campo de geração de energia elétrica. É o que promete um bioreator desenvolvido pelo Núcleo de Artes e Novos Organismos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto inovador, elaborado durante 1 ano e meio, foi apresentado em um simpósio internacional de pesquisa. Na prática, o bioreator contém água salinizada. Quando é colocado em contato com a água poluída da Baía de Guanabara, que tem um pH diferente, provoca uma reação que gera uma microvoltagem. É uma prova de conceito de que a gente pode trabalhar com a água poluída, reverter isso para fazer uma produção de energia.
Além de ser capaz de gerar energia elétrica, o projeto une ciência com arte. Um dos objetivos é utilizar o bioreator como uma estação-laboratório flutuante, capaz de monitorar e processar dados ambientais que podem ser transformados em uma instalação artística. Então é muito importante para a gente do laboratório fazer essa conexão. Está ligado às inovações, está ligado à ciência, está ligado ao conhecimento em geral e poder trazer isso para uma manifestação simbólica, para uma manifestação artística que pode popularizar essas informações, que ficam às vezes dentro dos laboratórios, né, escondidas. A expectativa é de que os 2 protótipos, compostos por boias, propulsores e painéis solares, sejam lançados aqui na Baía de Guanabara até o fim deste ano. E as equipes vão ficar aqui, da margem, monitorando os flutuantes por meio de controle remoto. Para os envolvidos no projeto, o bioreator é sinônimo de esperança. Ele prova que a gente consegue produzir uma energia, produzir vida, né, a partir de uma água poluída e que essa água poluída ela não está perdida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se encontrar com Donald Trump na semana que vem para discutir a transição de governo. Trump está escolhendo os nomes e montando a equipe que vai governar o país a partir do ano que vem. O encontro que vai acontecer na Casa Branca foi marcado para a próxima quarta-feira. O presidente eleito, Donald Trump, vai discutir com o presidente Joe Biden os detalhes da transição de poder. Já a montagem da equipe do novo governo está sendo decidida em reuniões no resort de luxo de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. A região está sob forte esquema de segurança. O republicano escolheu Suzy Wiles para ser a chefe de gabinete e tem analisado pessoalmente nome a nome para evitar erros. Trump tem recebido a visita constante de Elon Musk. O bilionário participou de uma ligação entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após as eleições americanas. Durante a campanha, Trump disse que, se eleito, os Estados Unidos não iriam mais financiar a guerra que acontece no leste europeu. Enquanto era candidato, Trump teria prometido um cargo no governo para Elon Musk. O empresário comandaria um novo departamento que teria como principal missão cortar gastos das contas públicas do governo americano. Elon Musk doou quase 120 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 700 milhões de reais, para um grupo político de apoio a Trump. Outro aliado que deve fazer parte do governo é Robert Kennedy Jr. Ele desistiu da candidatura independente para apoiar Trump e pode assumir um cargo na saúde. Durante a campanha, Barron Trump, filho mais novo do republicano, de 18 anos, participou da estratégia para o pai ganhar votos dos eleitores mais jovens. Ele aconselhou Donald Trump a dar entrevistas para comediantes, influenciadores e personalidades da internet. Mas ainda não está claro se Barron ou algum outro integrante da família vai atuar na Casa Branca. De acordo com a imprensa americana, Donald Trump já preparou medidas para começar o que chamou de colocar as prioridades dos americanos em primeiro lugar, antes de interesses globais ou de outros países. O presidente eleito prometeu retirar os Estados Unidos de acordo climático e autorizar mais perfurações de petróleo e áreas para mineração. A intenção de Trump é reduzir custos nessas áreas e melhorar a economia do país. O resultado das eleições americanas mostra que o Partido Republicano teve votos em redutos tradicionalmente democratas. O porquê dessa mudança e da insatisfação com o partido que está no poder, você vê na reportagem do correspondente Vandrei Pereira. O Partido Democrata está totalmente diferente e esqueceu da classe trabalhadora, afirma Roel Hayes, um fotógrafo que votou em Trump. Ele ainda completa: nossa comunidade é conservadora e os democratas ficaram extremistas. Essa é uma das razões para o voto no republicano. Fiquei surpreso porque éramos predominantemente democratas, mas a maioria votou em Trump, disse esse morador de Wadesboro, na Carolina do Norte, e explica o que o fez votar em Trump. Eu concordo com a forma com que ele conduz os negócios. Ele administra o país como se fosse um negócio. Nessa mesma região, em 2020, o então candidato Joe Biden venceu a disputa contra Trump. Esse ano, o jogo virou contra a democrata Kamala Harris.
e o republicano levou a melhor. E isso se repetiu com vitória de Trump em mais da metade dos 50 estados do país e nos 7 apontados como pêndulos, onde os moradores estavam indecisos. A Flórida, que já foi democrata, tem comprovado essa onda vermelha. Aqui, as eleições presidenciais costumavam ser disputadas voto a voto, mas nos últimos anos o Partido Democrata perdeu espaço e os republicanos não só ganharam a preferência, como aumentaram o número de filiados no estado. I'm a Democrat. Sempre fui democrata minha vida toda, mas dessa vez votei em um republicano, confessa Jorge Bazan, outro eleitor de uma região que também mudou de lado. Probably the economy. Foi principalmente a economia. A economia está muito ruim. É assim que Nelda Gonzalez explica o que a fez apostar em Donald Trump. Aqui no Brasil, a Serra de Santa Catarina registrou geada em pleno mês de novembro, com temperatura mínima de 2,5 graus. Na região do Vale dos Caminhos da Neve, no município de São Joaquim, as áreas mais altas e abertas ficaram assim, cobertas pelos flocos de gelo. O fenômeno foi registrado há 42 dias do verão. As geadas são comuns em São Joaquim e nas cidades vizinhas e ocorrem por causa da queda da temperatura quando a umidade do ar está alta. Geada no sul e calor acima da média nas regiões norte e nordeste do país. Vamos conversar agora com a Lidiane Sayuri para saber como deve ser o domingo pelo Brasil. Oi, Lid, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. Fara, muito boa noite. E boa noite para você de casa. Neste domingo, a frente fria chega à costa da Bahia e coloca o estado em alerta para transtornos. Em Salvador, dia de sol entre muitas nuvens. As pancadas vêm à noite, faz até 29 graus. Em Ilhéus e em Porto Seguro, alerta para temporais e chuva volumosa. Máximas entre 28 e 29 graus. Por onde a frente fria já passou, o tempo volta a ficar firme. Em Curitiba e em São Paulo, domingo de muitas nuvens, sem chuva. À tarde, os termômetros variam entre os 24 e os 25 graus. Já Brasília tem alerta para chuva pesada com raios e ventania, máxima de 26. Hoje, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados que mais registraram temporais. Pelas imagens de satélite, é possível ver onde chove neste momento. Amanhã, as pancadas devem se concentrar entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No giro de temperaturas, faz até 29 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 27. Em Goiânia, 28. Em Aracaju, 30 e até 32 em Porto Velho. Tempo delivery. O Rodrigo é de Jacareí, São Paulo. Oi, Rodrigo. Domingo de muitas nuvens, mas sem chuva. Faz até 24 graus. Na segunda, o sol volta e esquenta até os 29. Na terça, tem chuva à tarde, máxima de 30. O Ademar é de Araucária, no Paraná. Bem-vindo, Ademar. Domingo e segunda de sol entre nuvens, sem chuva. Máximas de 23 e de 26 graus. Na terça, tem alerta para temporais à tarde. Faz até 25. A gente espera a sua participação por aqui também. Nas redes sociais, poste seu pedido com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salsi, Fara. Obrigada, Lid. Veja a seguir, pela primeira vez na história, deserto na Arábia Saudita fica coberto de neve. E ainda, ataque terrorista em uma estação de trem no Paquistão deixa 26 mortos. 77 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro em 9 meses. Quatro milhões de estudantes estão inscritos para o segundo dia de provas do Enem. E para enfrentar as 90 questões sobre ciências da natureza e matemática, os alunos precisam administrar o tempo e controlar a ansiedade. Faltando tão pouco para a prova, será que ainda dá tempo de aprender? Agora é hora de realmente descansar. Se você buscar alguma coisa, corre o risco de bater a ansiedade e a insegurança ficar maior. Esta é a preparação que funciona para o Gabriel, que faz o Enem pela primeira vez. Aos 17 anos, ele sonha com uma vaga no curso de História. É uma matéria de primeiro e segundo ano, vistos em um só, que é o terceiro.
ou seja, já é muito corrido o terceiro ano por si só, e aí não tem mais como estudar em menos de 24 horas. O Enem tem mais de 4.300.000 inscritos. E neste segundo dia de prova, os estudantes terão 5 horas para resolver questões de ciências da natureza e matemática. O tempo e a ansiedade são desafios para quem tenta uma vaga na universidade. No primeiro dia de provas, a abstenção foi de mais de 26% dos alunos inscritos. Foi o menor índice dos últimos 3 anos. Mesmo assim, a concorrência é alta. E para os alunos ansiosos, olha essa dica aí. Você vai ficar meia hora dentro da sala, desde que o portão feche até a prova realmente começar. Aproveita esse tempo, respira fundo, fecha o olho, mentaliza ali todo o seu trajeto e acredita que vai dar certo. Uma pesquisa internacional revelou que o uso excessivo de telas pode ser tão nocivo quanto o álcool e o cigarro. A dependência pode aumentar o risco de depressão e ansiedade em adultos. A navegação em aplicativos e redes sociais se tornou um vício para este homem de 35 anos que não quer ser identificado. Era praticamente o dia todo no celular, a madrugada, era mexer no celular o tempo todo. E deixava para dormir quando minha esposa estava saindo para trabalhar, às vezes. O problema durou 3 anos e há 2 meses ele procurou ajuda numa clínica especializada. 60 dias que eu estou aqui, eu já tenho tido bastante ferramentas para trabalhar lá fora, né? Eu precisei sair alguns dias para fazer exame, praticamente não peguei no celular. Além de tratar dependência química, o local na Grande São Paulo também recebe pacientes com dependência de telas. O comportamento é muito parecido, porque quando a pessoa está ali no celular, ela tem algumas respostas, né, alguns estímulos no cérebro que dá uma satisfação para ela, né? E se é tirada essa tela, esse acesso à tela, ela fica com um comportamento de abstinência onde ela muda completamente o seu comportamento. O vício em celulares, tablets e computadores é tão nocivo quanto o uso de álcool e cigarro em adultos. É o que afirma uma pesquisa publicada em uma revista internacional de medicina. Apesar de ser indispensável nos dias atuais, o uso excessivo do celular pode causar distanciamento e perda de contato próximo com amigos e familiares. As consequências podem gerar problemas, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. E o maior risco está no tempo de vida dedicado às redes sociais. A arquitetura das redes sociais, ela é pensada para que a nossa atenção fique ali engajada, né? É como se eles quisessem sequestrar a nossa atenção. Já está em operação a nova estação de monitoramento do nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre. O sistema foi recuperado depois de ter a estrutura danificada pela enchente em maio desse ano. A estação vai permitir a continuidade do acompanhamento de dados históricos, além de medir o nível da chuva na região. Também vai disponibilizar informações para a Agência Nacional de Águas, a Defesa Civil e outros órgãos responsáveis pela gestão de recursos hídricos e prevenção de desastres naturais. 6 meses depois da enchente que deixou 183 mortos no Rio Grande do Sul, muitos gaúchos ainda enfrentam dificuldades para retomar a vida que tinham. Sem poder voltar para casa, mais de 1.500 pessoas continuam em abrigos. Na região das Ilhas, em Porto Alegre, o seu Gilmar ganha a vida com a água do rio. Ele faz parte de uma colônia de pescadores da Ilha da Pintada, que ficou totalmente submersa na chuva de maio. Até agora, nem todas as atividades foram retomadas. Um desastre, né? Porque basicamente se estragou tudo, né? Tanto na parte aqui da colônia, aqui do salão, de documentação, de tudo. Agora estamos recuperando devagarzinho. O Rio Grande do Sul ainda tenta se reerguer da maior enchente da história. As marcas desta catástrofe ainda estão nas paredes. Nessa rua, a água chegou a quase 2 metros de altura. Em todo o estado, mais de 180 pessoas morreram. 6 meses após as enchentes, muitos postos de saúde ainda passam por reforma ou serão completamente reconstruídos. 1.547 pessoas seguem fora de casa em 34 abrigos no Rio Grande do Sul.
mais de 180 mil imóveis foram danificados. O governo estadual destinou mais de 2 bilhões de reais para a reconstrução de 478 municípios. Eu perdi tudo que eu tinha dentro de casa, meus filhos perderam tudo. Foi muito triste. Não gosto nem de lembrar. Foi pavoroso. Na Arábia Saudita, as dunas de um deserto ficaram cobertas de neve e granizo pela primeira vez na história. O fenômeno foi registrado por um morador que passava pela região. Por causa do volume de neve, as dunas do deserto Al Dafud ficaram brancas. Normalmente, as temperaturas no local podem chegar a até 55 graus Celsius. O Catar informou que vai deixar de mediar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Em Tel Aviv, milhares de pessoas foram às ruas para pedir a volta dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza. O protesto de hoje marca os 400 dias de cativeiro dos sequestrados desde a invasão terrorista a Israel, no dia 7 de outubro do ano passado. 101 pessoas ainda estão no território palestino, mas autoridades acreditam que pelo menos 30 tenham sido mortas. Os manifestantes pedem um acordo de cessar-fogo, mas hoje diplomatas do Catar informaram que enquanto Israel e o Hamas se recusarem a negociar, eles não poderão desempenhar o papel de mediadores. Na Holanda, autoridades investigam os ataques contra torcedores do time de futebol israelense Maccabi Tel Aviv. Israel disse que alertou o governo do país europeu sobre o risco. O ministro da Justiça da Holanda declarou que abriu uma investigação sobre a emboscada. 5 israelenses ficaram feridos. O governo de Israel classificou o episódio como ataque antissemita. Pelo menos 26 pessoas morreram em um ataque terrorista no Paquistão. Câmeras de segurança flagraram o momento da explosão. O atentado aconteceu em uma estação de trem na fronteira do Paquistão com o Azerbaijão e o Irã. 60 pessoas ficaram feridas, a maioria militares. O Exército de Libertação Baluchi, um grupo separatista da região, assumiu a autoria do atentado. Segundo as autoridades, o alvo seria uma unidade do exército paquistanês. Veja a seguir os riscos de fraudes e golpes nas promoções de Black Friday no mês de novembro. E ainda, os preparativos para a COP30 movimentam o mercado de trabalho em Belém. Julgamento de recurso contra a prisão de Fernando Collor vai ser retomado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Faltam 3 semanas para Black Friday, uma das datas mais aguardadas pelo comércio, na última sexta-feira de novembro. E as promoções antecipadas já começaram. Só que é preciso ficar atento, né? Porque criminosos aproveitam o período para enganar os clientes com falsos anúncios de produtos que nem existem. Os estelionatários usam principalmente as redes sociais para atrair consumidores que buscam descontos. Francisca foi enganada 2 vezes. Na primeira, ela se empolgou com o anúncio de uma suposta promoção, foi direcionada para um falso link e pagou por um produto que nunca chegou. Depois, acreditou que ganharia um brinde se pagasse apenas pelo frete. Era tudo mentira. Liguei na empresa, a empresa falou que meu CPF não estava lá, que não tinha compra nenhuma no meu nome. Você se sente muito chateada de ser enganada, né? Neste ano, a expectativa é que a Black Friday movimente quase 8 bilhões de reais em vendas só no comércio eletrônico. Mas junto das ofertas, surgem inúmeras tentativas de golpe. Um levantamento de uma empresa de tecnologia financeira mostra que apenas nesta primeira semana de novembro, o índice de fraudes em transações teve um aumento de 48% em comparação ao mesmo período do ano passado. Nesse tipo de golpe, eles sempre apelam para uma questão de urgência, né? Então, olha, essa promoção é válida por 1 hora. Então, você clica, vai rapidinho fazendo ali todo o processo. O cliente também deve estar atento às promoções enganosas e os descontos maquiados. A Secretaria Nacional do Consumidor já anunciou que vai monitorar os sites de comércio eletrônico e as redes sociais para combater as armadilhas que se espalham nessa época do ano. Desconfiar sempre de e-mails e ofertas milagrosas, não existe isso, mesmo na Black Friday tem uma coerência e busque sempre fazer a compra dentro do site, não num link direcionado. Isso já minimiza muito o seu problema com esse tipo de golpe.
Um relatório mais recente do Ministério das Mulheres revelou que, em média, 4 feminicídios são registrados por dia aqui no Brasil. Essa semana, 2 casos chocaram o Rio de Janeiro. O choro de uma mãe que ainda não acredita no que aconteceu. Ela já estava sendo agredida sem eu saber, que depois de tudo isso que aconteceu, falaram para mim que ele batia nela direto. Entendeu? E eu sem saber de nada, porque se eu soubesse eu teria defendido a minha filha. Kathleen Souza de Lima, de 20 anos, morreu após ser torturada e espancada pelo ex-namorado no domingo. A morte aconteceu em uma comunidade da zona norte do Rio. O rapaz se entregou à polícia depois do crime. Um dia depois, outro caso de feminicídio, só que na zona oeste. Milena Vitória Garcia, de 22 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido em frente aos 2 filhos do casal. O agressor escondeu o corpo da vítima dentro da geladeira. Ele foi preso. Milena e Kathleen fazem parte de uma estatística brutal. De janeiro a setembro deste ano, no estado do Rio, 77 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em todo o país, no mesmo período, mais de 1.000 mulheres perderam a vida. Uma média de 4 mortes por dia. Uma forma de tentar mudar essa realidade é denunciar. Isso não precisa ser feito só pela vítima, mas por qualquer um que saiba ou presencie as cenas de violência. A vítima pode denunciar. E também os familiares, amigos, todo mundo pode denunciar, porque isso é crime. E é uma questão de cidadania e de preservação da vida dessa mulher. O julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello voltou à estaca zero no Supremo Tribunal Federal após o ministro André Mendonça levar o caso para ser analisado presencialmente pela Corte. Os ministros já haviam informado a maioria no plenário virtual para manter a condenação de Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino já haviam votado para manter a sentença que condenou Fernando Collor a cumprir 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram pela diminuição da pena e Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso. O julgamento dos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente ocorria no plenário virtual, em que cada ministro apresenta o voto de forma eletrônica, sem debate. Mas o ministro André Mendonça pediu um destaque para analisar melhor o caso. E agora o julgamento vai seguir no plenário físico do Supremo. Os ministros podem mudar o voto já apresentado. Fernando Collor de Mello foi condenado pelo STF em maio do ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro, mas recorreu da decisão e ainda não começou a cumprir a pena. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente recebeu 20 milhões de reais em propinas da UTC Engenharia para viabilizar contratos da BR Distribuidora quando era senador, entre 2010 e 2014. O julgamento ainda não tem data para ser retomado. Procurada, a defesa de Fernando Collor não se manifestou. O governo federal anunciou novos investimentos em Belém na preparação da cidade para a COP30 no próximo ano. A capital do Pará vai receber a primeira escola de formação turística com o objetivo de melhorar a qualificação dos trabalhadores do setor. O Ministério do Turismo também anunciou a abertura de 1.000 vagas em 12 cursos de gastronomia em todo o estado. Estrangeiros de todas as partes do mundo já estão visitando Belém por conta da COP30. A COP já começou, apesar de ser no ano que vem. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou a criação de fóruns de gestores federais nos estados da Amazônia. Também foi declarado apoio à criação de um grupo parlamentar de enfrentamento à malária. Nesse ano, o Brasil já registrou mais de 115 mil casos da doença, a maior parte na região amazônica. Ao criar essa frente parlamentar, você pode direcionar recursos dessa frente parlamentar, das emendas parlamentares, para os programas de malária. Quer dizer que o enfrentamento à malária passa a ser uma prioridade no diálogo do governo federal com o Congresso Nacional.
E Belém também sente os efeitos positivos da COP30, que será realizada em novembro do ano que vem. A geração de trabalho chama a atenção. Só na construção civil, 5.000 novos empregos diretos e indiretos já foram criados. O som das máquinas e a movimentação dos operários mudaram a rotina e a paisagem em vários trechos de Belém. Há 30 obras em andamento nas áreas de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano. O investimento do governo do Pará é de aproximadamente 4 bilhões de reais. Entre as principais obras estão o Parque da Cidade, que vai sediar a COP30, o Porto Futuro 2, às margens da Baía do Guajará, onde será criado um complexo de lazer, gastronomia e bioeconomia. O BRT metropolitano também vai ser construído. Estes investimentos, por um lado, aquecem a economia da construção civil, aquecem o chamamento desta mão de obra especializada e deixam um legado no momento que estes equipamentos estiverem prontos, que estarão mudando a fisionomia, fazendo com que a cidade seja uma cidade melhor. Em Belém, mais de 6.000 trabalhadores foram contratados no primeiro semestre deste ano. 5.000 só na construção civil. Estar aqui e poder entregar um projeto de valor que vai ficar para a minha cidade, para a minha família, não tem preço. No estado, 247.000 novos postos de trabalho foram criados no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é que até o final do ano, quase 500 mil de empregos sejam gerados. Este momento especial que o Estado está vivendo, com grandes obras e com um calendário de desenvolvimento, faz com que nós possamos estar com este saldo positivo, com a maior geração de carteira assinada de todo o norte do Brasil, estando entre os principais estados de geração e saldo positivo de emprego em todo o Brasil. Além da construção civil, o setor de serviços também está aquecido. Restaurantes, bares e hotéis começam a investir em estrutura e mão de obra. Os novos negócios que surgem aqui, na pegada da questão ambiental, a bioeconomia e outras formas dessa nova economia, também são atrativos que colocam o Pará e a capital como entrada desse novo mundo para que a gente possa ter novos negócios aqui e, na sequência disso, claro, os empregos também. Para atender a demanda que deve surgir com a COP30, esse restaurante no centro de Belém fez parcerias com 2 escolas de línguas estrangeiras, além de oferecer treinamento para os colaboradores. Uma segunda unidade já foi aberta e 30 pessoas foram contratadas. Para o ano que vem, novas contratações devem ser feitas. Já pensando na COP30, então um dos pré-requisitos principais é a pessoa ser fluente em uma segunda língua. Um programa estadual já capacitou 4.500 trabalhadores nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança do trabalho. A meta é qualificar 22 mil pessoas. Tem que se qualificar, tem que correr atrás de conhecimento. Então, as empresas que querem ganhar dinheiro, tanto na COP como depois da COP, tem que vir bem preparadas. Agora um alerta. Em uma década, aumentou 60% o número de mortes de idosos por queda no Brasil. Para evitar os acidentes, os especialistas dizem que os familiares devem prestar atenção nas condições de saúde e mobilidade de pessoas com mais de 75 anos. Foi durante uma caminhada em frente de casa que seu Jaime sofreu uma queda. O idoso de 91 anos fraturou a perna direita e há mais de um mês faz fisioterapia em um hospital de Salvador. Dando uma caminhadazinha aí, saí fui pegar o outro do outro lado. Eu peguei, escorreguei, puf. A queda de pessoas com mais de 75 anos representa até 10 vezes mais hospitalizações e 8 vezes mais mortes em comparação com o público de outras faixas etárias. A maior parte dos acidentes acontece dentro de casa. O número de mortes de idosos por queda no país aumentou 60% em 10 anos, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Por isso a prevenção é tão importante. Segundo especialistas, é necessário sempre observar as condições do idoso, se ele apresenta restrição de mobilidade e se está com exames regulares de visão e audição em dia. Uma alimentação equilibrada, rica em cálcio, também ajuda a manter ossos e músculos mais firmes. Além dos problemas físicos, as quedas costumam trazer danos psicológicos aos pacientes, que muitas vezes passam a não fazer atividades do dia a dia com medo de um novo acidente.
De acordo com o coordenador do Instituto da Mobilidade do Hospital Moriá, fazer adaptações dentro de casa pode ajudar a reduzir os riscos. Tentar deixar o ambiente domiciliar do idoso mais confortável, mais seguro, cuidando de iluminação, tapetes soltos, fios. É muito comum o idoso acordar ao longo da noite para ir no banheiro. Cuidar tanto da saúde pessoal do idoso como do ambiente tem o potencial de melhorar o risco dessas quedas acontecerem. A queda de idosos também é um dos destaques do Domingo Espetacular. Pra ganhar meu coração. A morte de Aguinaldo Raiol. Você vai ter que mudar. Aos 86 anos, o cantor que marcou gerações com a voz poderosa, Coração na boca, peito aberto, sofreu uma queda em casa e não resistiu. Você vai conhecer detalhes inéditos da última noite de Aguinaldo e do resgate. Por que acidentes domésticos se tornam fatais para os idosos com tanta frequência? chama em meu peito ainda. Exclusivo, a entrevista com a mãe do maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira foi condenado a mais de 250 anos de prisão por abusar e matar mulheres, mas pode ser solto depois de cumprir os 30 anos da pena. Um desabafo dramático, a mãe de um dos homens mais temidos do Brasil revela se quer ou não ver o filho fora da cadeia. O senhor acha que ele está pronto para sair? Quem era o instrutor de paraquedismo que morreu depois de saltar de uma pedra no Rio de Janeiro? Por que ele pulou de um lugar proibido para a prática desse esporte? Os detalhes da operação de resgate e os depoimentos de quem acompanhou tudo de perto. Vai para frente fazendo assim. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Veja a seguir, Corinthians vence mais uma e fica longe da zona de rebaixamento. A cobrança de assessorias esportivas para utilizarem o parque para o treino de alunos gera polêmica na capital paulista. O Ministério Público e o advogado da família de Ágata vão recorrer da decisão que absolveu o policial acusado pelo disparo que matou a menina há 5 anos no Rio de Janeiro. A decisão saiu após 12 horas de julgamento. Se o jurado absolve o acusado, o Conselho de Sentença também, por maioria, absolveu o acusado, votou sim. O policial militar Rodrigo José de Matos Soares foi absolvido pelos jurados. Ele era apontado como o autor do disparo de fuzil que matou Ágata Vitória Salles Félix em 2019. A menina tinha 8 anos de idade e foi atingida pelas costas. Ágata estava com a mãe dentro de uma van que circulava pela comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Na época, o policial disse em depoimento que 2 ocupantes de uma moto passaram atirando, mas a versão foi desmentida pela perícia. O PM teria disparado após confundir uma esquadria de alumínio carregada pelo garupa de uma moto com uma arma. E foi esse tiro que atingiu a vítima. A morte causou grande comoção e gerou a criação de uma lei que leva o nome da menina. A Lei Ágata Félix garante prioridade nas investigações de assassinatos de crianças e adolescentes. A absolvição do policial gerou indignação e revolta. O policial que não tinha nem treinamento, só sabe botar um fuzil nas costas e sai atirando no primeiro que vem, acertou minha neta nas costas, matou, morreu, tá livre. O Ministério Público e o advogado da família vão recorrer da decisão. Uma criança de 8 anos morreu, tomou um tiro de fuzil nas costas e quando a sociedade normaliza a morte de uma criança, a gente vê que essa sociedade chegou no fundo do poço. A concessionária que administra o Parque Ibirapuera, em São Paulo, começou a cobrar uma taxa das assessorias esportivas que utilizam o local para dar aulas. Essa medida gerou polêmica. Afinal, o espaço público, mesmo que privatizado, pode ter cobrança de taxas pelo uso? De um lado, as assessorias esportivas, que há muito tempo usam o Ibirapuera para dar treino aos alunos. Do outro, a
concessionária que desde 2020 administra o parque. A gente utiliza esse espaço como ponto de encontro, como qualquer outro ponto de treino que a gente faz. A gente não divulga assim, especificamente o Parque do Ibirapuera. Quem tem a prerrogativa de usar o espaço público de forma privada é a concessionária. O nosso contrato de concessão nos garante essa exclusividade. E é por isso que essas empresas não podem usar nem o Parque Ibirapuera, nem outro parque da cidade. A cobrança teve início este mês e vale para as empresas que utilizam o parque para atividades físicas com 5 ou mais alunos. Mas mesmo os frequentadores que não foram afetados diretamente pela mudança têm opiniões diferentes sobre a medida. Quando você aumenta o custo, você pode perder o público, né? Porque as pessoas podem acabar não tendo como pagar. Se isso retornar para a estrutura do parque, não vejo com maus olhos por si só. Eu acho que pode ser uma coisa boa. A tabela de preços varia de acordo com o número de alunos que usam o parque. Assessorias com 5 a 30 alunos pagam mensalidade de R$ 300, com limite de R$ 15 para cada pessoa. Empresas com mais de 200 alunos pagam R$ 1.500 por mês no plano semestral. A Associação dos Treinadores de Corrida questiona a legalidade da cobrança e pretende entrar com uma ação na Justiça. A entidade acredita que a medida abre precedente para a taxação de qualquer outra atividade em um parque público e que não existe vínculo entre as assessorias e o uso do Parque Ibirapuera. A concessionária do parque afirma que a implantação da cobrança segue os critérios que estavam previstos desde a licitação para a exploração do parque e que a medida dará mais segurança para os frequentadores. Agora o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o líder Botafogo tropeçou em casa e só empatou em 0-0 com o vice-lanterna Cuiabá. E o Corinthians derrotou o Vitória em Salvador e agora está bem mais longe da zona de rebaixamento. É hora de gols no JR. O goleiro Hugo errou o passe e Alejandro abriu o placar para o time da casa. Garro encontrou Yuri Alberto no meio da defesa e o atacante empatou para o Corinthians. No segundo tempo, Garro apareceu de novo. O argentino lançou para Memphis Depay e o holandês virou para o timão. 2-1, placar final. 12 estudantes da rede pública de Goiás venceram um desafio de matemática com mais de 1.000 concorrentes. Como prêmio, viajaram para a Europa com tudo pago. Sorriso no rosto e coração acelerado. Estes adolescentes estavam prestes a embarcar para uma viagem dos sonhos. Sair do interior de Goiás e ir para Paris, conhecer Suíça, é uma experiência incrível. Tudo novo, tudo experiências novas que eu estou extremamente ansiosa para vivenciar. São 12 jovens com idades entre 15 e 18 anos, estudantes de escolas públicas de Goiás e que fazem parte de um programa de aprendizado do Estado. Eu estudei bastante em casa, através de conteúdos na internet, vídeos, aulões. Os estudantes concorreram contra 1.200 alunos e venceram o desafio de matemática. Eles ganharam uma viagem de 11 dias para a Europa, com tudo pago. É algo que as famílias não teriam condições ou nem teriam sonhado com essa possibilidade, mas eles apoiam os seus filhos no estudo e no trabalho com o objetivo de um futuro melhor. Antes do embarque, uma foto para registrar o momento e aquele abraço em quem vai ficar por aqui. O coração da mãe fica bem acelerado, né? Os adolescentes já chegaram na Europa. O primeiro destino foi a França, acompanhados da primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado. Eles tiveram a oportunidade de conhecer locais que só tinham estudado nos livros. É um momento extremamente importante para todos nós, porque vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar hoje. Todos nós que estamos acompanhando vocês tivemos essa oportunidade agora. Em Paris, conheceram a Torre Eiffel, o Palácio de Versalhes. Na Suíça, visitaram o Comitê Olímpico Internacional e viram neve pela primeira vez nos Alpes. Se depender do empenho deles, essa será a primeira de muitas viagens. Neve! Neve! Agora voltamos a falar do tiroteio de ontem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os policiais militares que faziam a segurança do empresário executado deram detalhes em depoimento de como foi a parada no posto antes de chegar ao aeroporto, onde buscaram o cliente.
No termo do depoimento, ao qual o Jornal da Record teve acesso, um dos policiais diz que eles pararam em um posto de gasolina próximo ao aeroporto para comer um lanche e que na hora de sair o veículo não deu partida. Pediu para um amigo que estava junto ir buscar o cliente e quando esse amigo chegou ao aeroporto, o crime já tinha acontecido. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem a Fazenda. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.